Deus. Glória a Deus por estarmos hoje aqui. Nós estamos chegamos nos 50 dias da nossa campanha. Tem sido uma luta, vocês não sabem como é difícil a gente fazer oração. Assim parece um negócio fácil, mas é de perseverar. Hoje eu estou aqui na sala da oração, não consegui ir para o monte. Estou enfrentando uma batalha corpórea muito grande. Tem dia que eu estou bem fisicamente. E estamos lutando porque Deus está conosco. Eu quero ler com vocês aqui no livro de João, no capítulo 8, no versículo de número 31. Olha lá o que diz. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Olha lá, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui nesse texto, Jesus está ensinando. Quem está assistindo na live aqui está vendo que eu estou fazendo um comentário que está na minha Bíblia. Verdade que liberta. Jesus ensinou que para alguém seja de fato seu discípulo, é necessário permanecer em sua palavra. Assim, ao conhecermos a verdade de Cristo, ela nos liberta da opressão maligna e do engano de Satanás. Os judeus, no entanto, ao ouvir esses ensinamentos, não se julgaram escravos necessitados de libertação. Então, o mestre lhe disse que o pecado domina o homem, mas a real liberdade vem por intermédio do Filho de Deus. Ora, o conhecimento da verdade e não a cristianização liberta o cativo das forças maléficas. Abrir-se-á para a verdade do Evangelho é encontrar o maior tesouro, pois ela nos liberta das crendices e dos erros, e por meio dela temos o Criador de todas as coisas operando em nosso favor. Aqui o Senhor Jesus está falando uma mensagem para os judeus e também transmitindo para os nossos dias o que é a libertação. Hoje muita gente que está na igreja, eu até uso essa palavra, ele precisa passar por um processo de libertação. Existe muito um processo de cura. As igrejas de hoje, elas acham que somente colocar uma pessoa na igreja, a pessoa já vai mudar de vida. Vai lá que tu vai mudar de vida. Não é assim. As pessoas, elas estão cheias de religião. As pessoas de hoje, elas estão viciadas em religião. Tem gente aí, eu conheço, que já foi de mais de 10 religiões e até hoje não encontrou a libertação. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Porque muitas pessoas estão cheias de mentira, de enganação. Eu conheci um rapaz que ele foi da nossa igreja, foi de todas as igrejas. Ele fazia um ano em cada igreja, só para você ter uma ideia. E de uma hora para outra, ele voltou a ser católico. Saiu das igrejas evangélicas e virou católico. Antes de ser católico, ele já tinha sido testemunho de Jeová, já tinha sido mórmon, já tinha sido adventista. Aí voltou a ser católico. Aí passou um ano depois, encontrei ele todo de branco. Eu digo: aí, virou espírita? Aí ele disse: não, agora eu sou macumbeiro. Agora eu sou macumbeiro. Nunca esqueci aquela cena. E, infelizmente, sabe o que aconteceu com ele? Ele era PM. Ele era policial militar. Ele enlouqueceu. As religiões, observem bem aqui, meu amigo, minha amiga. As religiões hoje
se elas não forem trabalhadas dentro do indivíduo, ele vai fazer como esse homem respondeu Jesus aqui. Eles eram religiosos. E ele disse que não serviu a ninguém. Ele disse, somos descendentes de Abraão e nunca servimos ninguém. Como diz, tu sereis livre. Tem gente que está dentro da religião há tanto tempo que eles acham que já são livres. E eles muitas vezes estão no pecado, estão cometendo muitas coisas erradas. Eu nunca esqueci que eu fui numa campanha de uma igreja, sempre trabalhei em campanha de oração. E lá na campanha da igreja tinha outro pastor que pregou, que está aqui no nosso grupo. E ele pregou lá, e na hora em que ele orou, uma mulher que frequentava uma igreja aí muito tradicional, que é dona de televisão aqui em Manaus, uma igreja centenária, e na hora da oração aquela mulher caiu endemoniada. Olha lá. Aí as pessoas diziam assim, ei, não acredito, ela é da nossa igreja, nós viemos aqui visitar a igreja de vocês, essa mulher é da nossa igreja, ela tem mais de 25 anos na nossa igreja. Aí o pastor diz, olha, da sua igreja ela pode ser, mas o que está no corpo dela agora é um demônio, olha lá. E é assim que está acontecendo. E o pastor libertou, demônio, sai do corpo desta mulher agora. E ela estava lá com aquela roupona de crente, né? Naquele tempo as pessoas usavam aquela roupona de crente. E muitas pessoas estão assim, estão dentro das denominações, só que elas não são libertas ainda. Elas ainda têm muitas coisas ocultas. Quando a gente fala de libertação, é um processo. O ser humano tem que mudar de vida se ele quiser seguir a Jesus. Vou dizer bem claro aqui para você que está me ouvindo. Tem muita gente que pega essa minha mensagem e faz debate. Eu aqui prego o evangelho na essência, o evangelho verdadeiro. O evangelho de Jesus é o evangelho verdadeiro. Infelizmente, tem muitas denominações que incentivam um monte de coisas erradas. Tem muitas igrejas que colocam mezuzá na porta, ensina os irmãos a acenderem vela, crucifixo. Existem tantas crendices que as pessoas acham que aquele crucifixo vai proteger. E a maioria dessas pessoas que cometem acidente de trânsito, quando a gente vai ver o carro, está cheio de crucifixo. Acha que aquilo ali vai produzir libertação. Tem gente que coloca a Bíblia até dentro do carro, achando que a Bíblia é um amuleto. Elas não foram libertas. Elas estão agarradas da religião. Hoje muita gente está amarrada em religião, mas não foram livres. Jesus diz aqui, ó, respondeu Jesus, versículo 34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Muitas pessoas já são escravizadas dentro dessa religião. Por isso que aquele rapaz que eu estou contando a história aqui ficou louco. Porque ele não teve um encontro com Jesus, ele se encontrou com a religião. E a religião produziu na mente dele o quê? Loucura. Tem gente aí que tem uma igreja aqui em Manaus que é nova, não sei o que, não vou falar o nome da igreja, mas lá são pessoas que já foram de muitas igrejas. E a maioria daquelas pessoas que um dia desse encontrei um lá que foi da nossa igreja, e ele disse, olha aí, lá na nossa igreja não tinha isso, mas aqui eu tenho isso. E eu digo, amigo, você encontrou Jesus? Aí quando eu disse isso, ele ficou revoltado, queria brigar comigo, queria me agredir, porque eu toquei na ferida dele. Ele era uma pessoa que ia para a igreja, mas ele aprontava nas igrejas. Não vou dizer aqui para não escandalizar. E eu disse, aí, tu está livre do teu pecado que tu cometia nas igrejas lá? Porque tu acusava todo mundo, mas tu não tinha coragem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem muita gente assim hoje em dia, que eles estão nas igrejas, mas aproveitam as igrejas para cometer todo tipo de pecado. Por isso que Jesus disse essa palavra aqui, ó, servo do pecado, entendeu? Muitas pessoas, elas estão dentro das igrejas e continuam pecando. A gente tem que ter muito cuidado. Eu que trabalho no evangelho há muito tempo, eu falo para muitos pastores essa palavra. Cuidado com a pessoa que você vai colocar.
Que tem gente que acha que a pessoa com 1 ano na igreja ela já vai se converter. O próprio apóstolo Paulo, se você for ler o livro de Gálatas, que é escrito pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele entrou num processo, ele passou 4 anos se preparando para ser o apóstolo Paulo. Quer dizer, ele fez uma preparação espiritual. Hoje muita gente não tem nenhuma preparação espiritual. Muitas pessoas não estão vivendo uma vida espiritual. Eles continuam com os mesmos vícios. E por isso que o demônio, ele vai e volta. Muitas pessoas elas não estão livres, elas não são libertas, aí o demônio volta de novo. Aquele rapaz ele mudou de igreja, mas ele continua sendo grosso, ignorante, cometendo as mesmas loucuras. Tem muita gente assim dentro das igrejas, fazendo todo tipo de loucura e acha que aquilo ali, ó, tem pessoas que dizem assim, bate no peito e diz assim, mas é o meu temperamento. Aí eu digo para você, o seu temperamento tem que ser transformado para ser um temperamento de Deus. Você agora tem que ser uma nova criatura, que está escrito aqui em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Muita gente continua fumando, escondido, bebendo, fazendo loucuras e acha que está certo. Jesus está vendo nessa noite, eu e você. Por isso que eu estou dizendo aqui, ó. Aceite o processo de libertação. Aceite parar, não vá para a igreja. Tem muita gente que, eu costumo dizer que existe hoje um espírito de resistência muito grande. Amanhã eu vou terminar essa mensagem falando desse assunto, mas eu estou dizendo aqui para vocês, tem muita gente que estão resistindo ao Espírito Santo. Eles não querem mudar, eles não querem abandonar sua vida errada. E as coisas estão se acumulando, está crescendo, vai virar uma bola de neve que nem uma dívida. O pecado é que nem uma bola de neve da dívida. Se você não matar a dívida, ela vai crescer até o ponto de você não conseguir mais controlar. Eu enfrentei uma dívida muito grande que eu tive que orar e dizer, Senhor, me liberta dessa dívida. Eu queria ser pregador, eu tinha 28 anos, fui dirigir uma igreja e o meu nome estava devendo quase 60 mil em negócios que me deram errado e eu sujei meu nome. Aí eu disse, eu não aceito isso. E pedi que o Senhor me desse a vitória, me pagasse, me libertasse daquela dívida. E eu fui trabalhar de vendedor numa empresa e eu queria me dedicar só no ministério, mas trabalhar de vendedor não era fácil. Mas Deus me deixou ficar naquele lugar e eu consegui em 2 meses pagar limpar meu nome, pagar toda aquela dívida. Foi uma vitória muito grande e eu me dediquei. A partir do momento eu deixei de ser vendedor para me dedicar totalmente no meu ministério. E eu digo a mesma coisa para você, ó. Enquanto você não tirar o pecado de dentro da tua vida, da tua casa, dentro da tua parentela, você não vai vencer. Você só vai vencer se libertar. É isso que o Senhor Jesus disse, ó. Ora, o servo não fica para sempre em casa, ó. O filho fica para sempre. Quer dizer, se você continuar sendo escravizado pelo teu fracasso, pelo teu pecado, pelo teu vício, pelas coisas erradas, vai chegar um tempo que teu casamento vai ser destruído, teu relacionamento vai ser destruído, a tua igreja vai se acabar. Tem muita gente em pecado que eles não têm coragem de bater no peito e dizer assim, isso está acontecendo porque eu pequei. Teve um pastor que ele confessou o pecado dele. A igreja dele adoeceu de uma maneira que ele não tinha mais força para pregar. E alguém se levantou e disse, enquanto tu não te confessar o teu pecado, tu não vai ser livre. Tu vai continuar sendo homem doente. E realmente ele era viciado, mentia, se meteu com política, se tornou político. Então alguém bateu na cara dele e disse, sabe qual é o teu problema? Tu está em pecado. É isso que Jesus diz aqui, ó. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Enquanto você não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, você vai continuar sendo servo. Você não é livre. Tem muita gente dentro da igreja, infelizmente eu digo essa palavra, que ainda não foram libertos. Não foram libertos de mentir, de enganar, de defraudar, de se meter em falcatrua, tá com o nome sujo no SPC, no Serasa, acha bonito
ficar devendo a taberna, dando mau testemunho, cometendo pecados e fica acumulando. Você está entendendo? Eu já bati no meu peito aqui, ó. Eu já acumulei muitos pecados, depois eu me libertei. Eu estou dizendo aqui para você a mesma coisa. Deixa Jesus te libertar. Diga, ó, Jesus, me liberta disso. Me liberta desse vício. Até de roer unha você tem que se libertar. Não aceitar nenhum vício nenhum. Tudo que é vício você tem que se libertar. Vício do celular, vício de internet, tudo aquilo que atrapalha você de ir para a igreja, de servir a Deus, você tem que se libertar. É momento da oração. Aqui está o livro da oração. Nós vamos fazer a oração. Eu estou dizendo para você nessa noite, Jesus está aqui. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu coloco as mãos no livro da oração. Te peço, meu Deus, por todas as pessoas do Amazonas, do Brasil, do mundo que estão orando conosco nesses 50 noites. Nós estamos aqui cumprindo a Tua palavra, meu Pai, e eu te peço que o Senhor olhe para esta casa, para esse lar, para essa família, olha para esse casal, perdoa, limpa meu coração, limpa minhas transgressões, todos os meus pecados que estão me atormentando, que atrapalham eu de ser feliz. Pode dizer a mesma coisa como eu estou falando. Senhor Jesus, tira todo o vício, tudo aquilo que atrapalha de eu ser feliz, de eu ser próspero, de eu vencer. Limpa o nosso nome do SPC do Serasa, dá um emprego para esse homem, essa mulher, te honrar com o dízimo, com as ofertas, ser fiel no pouco. O Senhor disse que aquele que for fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Senhor, coloco as minhas mãos aqui no livro da oração nessa noite. E eu estou orando pelo nosso povo, pelos nossos amigos, pelos nossos pastores, por esta mulher que está citando o seu parente, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão vivendo um momento difícil. Meu Pai, estamos indo para mais um final do mês, muita gente liga para mim dizendo que está passando por um deserto muito grande. Eu sei que muitos estão na luta, na prova, e é nesta hora que estamos te pedindo, meu Deus, que antes do final dessa campanha, que o Senhor manifeste muitas vitórias, que essas pessoas venham dar testemunho de bênção aqui no nosso grupo, que essas pessoas possam dizer para a sua família, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, a partir de hoje eu quero ser um vaso escolhido, um vaso de honra, um vaso que glorifica o nome do Senhor. Pai, eu te peço, toca na minha cabeça agora, toca em cada pessoa agora, da cabeça à planta dos pés, e cura, Senhor, da cabeça à planta dos pés. Eu sei que muita gente está doente, está com câncer, está com pressão alta, está com diabetes. Toca da cabeça à planta dos pés para curar, para sarar, para libertar, Senhor. Transforma cada vida agora, que essa pessoa não seja servo do pecado, mas seja livre para dar glórias ao nosso Deus. Pai, confirma a tua bênção nesta hora, na minha vida, na vida deste homem e desta mulher, em todos que recebem essa mensagem agora, nos hospitais, nas UTIs, nas CTI, nas clínicas particulares. Eu oro por todos os meus irmãos, a Elane, a sua família, a Eliane, a sua família, a Eliette, a sua família, a Lena, a sua família, Jonas, a sua família, toda a nossa família, por parte da minha esposa, a família Moreira. Toca no Francisco, toca na Graça, toca na Creuza, todos aqueles que nós estamos citando o nome deles. Vem converter os vizinhos, quebra esta maldição de drogas que tem aqui no meu conjunto, quebra toda a força do diabo que está levando essas pessoas para o inferno nesta noite. Eu oro por todos, eu te peço que o Senhor quebre todas as bocas de fumos, que a polícia vença, Senhor, a bandidagem que reina no Amazonas. Pai, nós oramos pelo nosso povo, pelo nosso Amazonas, por Manaus, pelo Brasil, pela família do teu servo e da tua serva. Nós abençoamos todos nesse instante de fé que estão nos presídios, que o Senhor dê uma nova chance para essas pessoas se converterem e serem salvas lá no presídio, porque sei que o Senhor está salvando. Eu tenho visto muito testemunho, ouvido os testemunhos que estão vindo do presídio. Senhor, abençoa todos nessa noite, dá-nos uma semana de vitória, de êxito, de conquista, pois eu declaro a prece no poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz até amanhã, se o Senhor nos permitir. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus.